Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Oração ao céu do Brasil, Pedro da Alcântara. Céu do Brasil, da glória em que te estrelas, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublimes do cruzeiro por nossas avançadas sentinelas. Recebe as nossas súplicas singelas e derrama no solo brasileiro
as bênçãos do divino timoneiro, das quais, ditoso e lindo, te constelas. Faze da terra que nos abençoa, florão de amor e rútila coroa, para o trono do bem puro e fecundo. E faze-nos, no imenso campo do mundo, servidores do Cristo soberano, no iluminado coração do mundo. Brasil, 200 anos. A assertiva, a princípio, nos soa estranha. 200 anos de Brasil? Como assim, se nosso descobrimento ultrapassa os 500 anos? Sim, mas foi há 200 anos, num impulso que não seria jamais somente seu, pois que fora conduzido pela espiritualidade amiga, que Pedro I gritou aos soldados, às margens do riacho paulista do Ipiranga, que soltassem fora os laços que os prendiam à metrópole, para fazer reverberar que, dali em diante, viria a independência do Brasil ou a morte. No dia 7 de setembro de 2022, a independência brasileira completou 200 anos. No calendário de aniversário de um país ainda jovem, vive também o marco do seu amadurecimento. Planejando a data, a Presidência da República publicou o documento prospectivo Brasil 2022. A publicação, bela e desafiadora para todos os setores da nação brasileira, econômicos, sociais, ligados à infraestrutura e às questões de Estado e de políticas públicas, chega a emocionar o brasileiro que a lê, porque trata do crescimento vertiginoso de um país que avança em suas funções principais de nação livre, rumando para o futuro. Em 2022, o Brasil será um Estado mais soberano e cada vez mais democrático, uma sociedade mais justa e progressista, um país em acelerado desenvolvimento sustentável. E mais ainda, há de emocionar o espírita que acessar o documento, porque as metas audaciosas ali traçadas, muitas das quais tendo em vista o desenvolvimento social e a defesa da diversidade humanística em todo o território, fazem-nos lembrar que Ismael, o zelador divino do nosso país, a essa função designado pelo próprio Mestre Jesus, segue na vanguarda de todas as transformações da terra brasilis. Se a todo cidadão, compatriota, cabe orgulhar-se do país em que nasceu e vive, aos espíritas cabe também a assunção da responsabilidade diante da realidade com que se depara. Se avançamos como nação politicamente organizada, mais ainda precisamos avançar espiritualmente para assumirmos o lugar que é nosso desde a origem, que é a nossa predestinação espiritual, a de sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho redivivo de Jesus. A destinação da nossa missão, como povo, tem sido clara desde sempre. Foi sobre nossas terras, no terreno bendito da América, que nos acolhe, que um dia, lá atrás, em nosso passado primevo, o próprio Jesus nos abençoou, declarando que para esta terra maravilhosa e bendita seria transplantada a árvore do seu evangelho de piedade e de amor. Na humildade brasileira tão perene, herdeiros que somos de 3 raças tristes, no dizer de Olavo Bilac, muita vez receamos assumir nossa missão evangelizadora na história dos povos. Mas é tempo. Não mais desculpas, não mais dúvidas, não mais receios. Carecemos hoje,
mais que dantes e agora, mais que nunca, assumir nossa função espiritual no mundo, local que nos foi destinado pelas mãos do próprio Jesus muito amado. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. É tempo de trabalho. Que no Brasil, que alcança 200 anos de emancipação, onde nós, os espíritas do século XXI, estamos recebendo a flâmula de Ismael para fazê-la tremular no mais alto, possamos com dignidade, humildade e honradez estar à altura da missão grandiosa. Com precauções, sim, mas com muita coragem também, que possamos construir um Brasil mais além de nós, para ser mais com Jesus e para servir com Jesus no engrandecimento da humanidade. Nesse contexto, a decisão do Conselho Federativo Nacional de realizar, em 2014, o projeto Memória, Missão Espiritual do Brasil, como coração do mundo, pátria do Evangelho, mais que oportuna, mostra-se urgente e necessária. Ao lado da nossa contribuição como cidadãos para o engrandecimento do nosso país em bicentenário de seu marco emancipatório, há também de ser firme, forte e decidida a nossa atuação cristã no doce labor de espíritas operosos, pois foi em nossas mãos que Ismael depositou a célula de sua unidade evangelizadora, para que da Federação Espírita Brasileira partíssemos para o mundo, levando o sublime estandarte Deus, Cristo, Caridade. Aceitemos nossa missão de trabalhadores da hora última na pátria do Evangelho de Jesus e saibamos ser os bons servos, capazes de apresentar ao Senhor, ao final da vinha, os frutos auspiciosos de nosso trabalho. A reforma social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão.
Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Este meu torrão natal é gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul, o sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul, a nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu, são mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul, a nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Espiritismo no Brasil. Crença ou fé religiosa é a convicção despertada pelas diretrizes de uma doutrina considerada sagrada e que se compatibilizam com o pensamento do indivíduo que as adota.
As religiões que se pautam pelos ensinamentos cristãos têm por objetivo o despertamento espiritual de seus seguidores e o incentivo à reforma moral como norma de conduta, induzindo o homem às ações de caridade, fraternidade e amor a Deus e às criaturas. O Brasil, em função de características peculiares, como sua enorme abrangência territorial e a miscigenação étnica originária das mais diversas culturas, é um fértil campo à adoção de crenças também originárias de variados segmentos culturais. Embora a religião católica ainda tenha prevalência entre os brasileiros, novas doutrinas costumam ser implantadas em todo o território, tanto no núcleo efervescente das grandes metrópoles, quanto nos rincões mais bucólicos e isolados do país. Mas, com o passar do tempo, somente as que apresentam concepções sólidas, aliadas ao bom senso, conseguem se manter firmes em seus propósitos. Foi no terreno fecundo e hospitaleiro do maior país da América do Sul que a doutrina codificada pelo francês Allan Kardec se solidificou de modo surpreendente. Orientado por uma pleiade de espíritos iluminados e contando com a colaboração de dedicada equipe de médiuns, Kardec trouxe a lume os conhecimentos espirituais que, até então, se mantinham acobertados por uma espécie de véu nebuloso que lhes dava uma concepção misteriosa, situando o intercâmbio entre os dois planos da vida num território ilusoriamente secreto e antinatural. Na segunda metade do século XIX, exemplares de O Livro dos Espíritos, primeira obra publicada pelo insigne codificador em 1857, sobre a nova doutrina, surgiram no Brasil e ensejaram a fundação dos grupos de estudos que deram origem ao que, mais tarde, iriam se tornar entidades representativas do espiritismo cristão. No artigo Espiritismo no Brasil, publicado no site brasilescolauol.com.br, encontramos a seguinte informação. Um dos primeiros e mais famosos entusiastas da nova prática religiosa foi Bezerra de Menezes, que, ao converter-se à nova crença, acreditava estar vivenciando o ápice da fé cristã. Essa figura histórica do espiritismo brasileiro abraçou a nova religião, influenciado pela vivência com o médium João Gonçalves do Nascimento, que praticava curas na cidade do Rio de Janeiro. Com um número cada vez maior de adeptos ao espiritismo, abrangente do triplo aspecto religioso, científico e filosófico, que conquistava admirável aceitação entre os brasileiros, as igrejas ortodoxas, a exemplo do que havia ocorrido no velho continente, empreenderam sistemática oposição às práticas mediúnicas, atribuindo-lhes maldosamente uma conotação demoníaca, mesmo nos casos em que fossem exclusivamente dedicadas à caridade. Esse verdadeiro ato de terrorismo psicológico, ao encontrar ecos em mentes supersticiosas e ainda presas a dogmas arcaicos, acabou, de certo modo, refreando a ascensão do movimento espírita, mas não o derrotando, como certamente pretendiam. O crescimento da doutrina espírita no Brasil ganhou novo fôlego,
principalmente com o surgimento de uma figura emblemática dessa religião, o médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Por meio de suas obras psicografadas, passou a popularizar ainda mais o espiritismo. Certamente, um dos fatores que explicam o sucesso do espiritismo no Brasil é a forma simples e direta como ele é apresentado e praticado por seus propagadores. A espontaneidade é uma de suas principais características, já que, no Brasil, os dirigentes de centros espíritas e os médios não são remunerados por essas atividades. São pessoas que têm vidas profissionais normalmente e que emprestam suas faculdades mediúnicas em favor do próximo, sem nada cobrar, colocando em prática o que foi advertido por Jesus ao dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai graça, recebestes de graça. Mateus capítulo 10, do versículo 8. Outro aspecto importante do Espiritismo é a aceitação das pessoas como elas são, com sua livre escolha, sem discriminações ou qualquer tipo de imposição, acolhendo-as amorosamente, esclarecendo-as sobre a responsabilidade de seus atos e as consequências que deles provierem, mas respeitando o tempo para o despertamento consciencial de cada um. O Espiritismo ensina que somente a doutrina que incentive a prática do bem em todas as suas nuances pode ser considerada verdadeiramente religiosa, levando-se em conta que o objetivo primordial de qualquer religião deve ser o de aproximar o homem de Deus, tornando-o mais espiritualizado e menos suscetível às paixões terrenas, razão de tanto sofrimento, frustração, mágoas, e sobre as quais se assentam apenas os instintos carnais. Dentre as distorções que se aplicam a certos conceitos religiosos estão a indução ao culto sagrado, que objetiva as conquistas materiais, e a ideia de que somente os seguidores desta ou daquela vertente estão agradando a Deus e trilhando o caminho da salvação, em detrimento de todas as demais. Essa prática, além de discriminatória e sem qualquer embasamento sensato, gera conflitos e dissensões que contrariam sobremodo as ações de amor e caridade propagadas e exemplificadas por Jesus e todos os líderes verdadeiramente religiosos que vêm ao seio da humanidade terrena com a finalidade de auxiliá-los em sua marcha evolutiva. Na questão 654 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: Deus tem uma preferência pelos que o adoram desta ou daquela forma? E esta é a resposta dos autores: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aqueles que acreditam honrá-lo, com cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. E segue explicando que todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, seja qual for a forma pela qual se expressam. Aquele que só aparenta ter piedade é um hipócrita. Aquele cuja adoração é apenas fingimento
e está em contradição com a sua própria conduta, dá um mau exemplo. Dando continuidade à extensa resposta à pergunta, os espíritos esclarecem que quem diz ter uma vida religiosa, mas ainda alimenta sentimentos inferiores como orgulho, inveja, ciúme, ambição pelos bens materiais, e que se mostra intolerante para com as fraquezas alheias, tem a religião de modo aparente e não de forma verdadeira. Ou seja, não na intimidade do coração, pois lhe falta convicção e força de vontade para colocar em prática o que teoricamente apregoa. O verdadeiro espírita não se coloca acima do bem e do mal, não condena o próximo, nem se julga melhor do que ninguém em termos morais. Ao contrário, reconhece suas imperfeições, tem ciência do quanto ainda precisa evoluir e se esforça por colocar em prática em suas ações diárias as pequenas mudanças de atitudes que farão a diferença entre o ser imperfeito e o ser iluminado em que precisará se tornar futuramente. É por essa e outras razões que, nas últimas décadas, o papel do Brasil frente aos rumos tomados pela doutrina espírita foi notório. Uma das mais interessantes afirmações desse papel central pode ser visto no fato de que as pessoas de outras denominações simpatizam com o espiritismo. Talvez com isso possamos compreender o porquê de o Brasil ter maior contingente de praticantes do espiritismo e de denominações simpáticas a essa mesma crença. Finaliza o artigo Espiritismo no Brasil. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse.
chama Portugal. O senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele: Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou: o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. Nosso velho comandante, teu navio segue adiante, apesar de toda a tempestade. Vai cruzando as procelas, vence cada uma delas, sob o leme firme da tua vontade. Nosso velho comandante, da fé que não se destrói, os seus olhos são faróis para os novos navegantes, e o branco desta cabeça, pelo tempo coroada, é bandeira hasteada, para que ninguém se esqueça, bandeira da paz deste bom comandante Tomás. Nosso
velho comandante, teu trabalho incessante pela educação da humanidade, enfrentando o mar bravio pra vencer os desafios da materialista sociedade. Nosso velho comandante, teu amor pelas crianças é vento de esperança, conduzindo teu navio. Quem te vê por um instante, por elas doando a vida, lembra a Dona Aparecida, companheira que partiu. Saudades que traz no seu peito o homem Tomás. Bandeira da paz deste bom comandante Tomás. Que bem que nos faz nosso mestre, amigo Tomás. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O Brasil é mesmo coração do mundo e pátria do Evangelho? Embora muitas pessoas já tenham ouvido e até dito a frase: o Brasil é a pátria do Evangelho, nem todos reconhecem o seu real significado e, por isso, têm dificuldade de enxergar a importância e os desafios de tal posição nos oferece. Publicado em 1938, o célebre livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi ditado pelo respeitado jornalista e escritor Humberto de Campos, ao médium Francisco Cândido Xavier, trazendo ao mundo os motivos pelos quais Jesus teria escolhido o Brasil para reviver o seu Evangelho. A uma primeira vista, a nomeação do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho pode dar a falsa impressão de que temos algo de especial em detrimento do resto do mundo. Entretanto, devemos trabalhar a nossa humildade e compreender que não somos melhores que as demais nações, pois, como descrito na obra de Chico Xavier e Humberto de Campos, o próprio Jesus afirma que todos os lugares do mundo são santos. Também é importante salientar que esse reconhecimento por parte de Jesus não teve o objetivo de exaltar a nossa elevação moral ou o nosso rico entendimento acerca dos ensinamentos cristãos, uma vez que a escolha do Brasil como pátria do Evangelho teria ocorrido durante o século XIV, 2 séculos antes do cristianismo instalar-se no país por meio da chegada dos portugueses e 5 séculos antes
da promulgação da doutrina consoladora dos Espíritos através da publicação do Livro dos Espíritos. Segundo a obra de Chico Xavier e Humberto de Campos, na ocasião, Jesus avaliava como a incompreensão dos homens acerca das lições do seu Evangelho as levava à prática da intolerância e do desrespeito para com seus irmãos, levando-o a escolher um continente pouco explorado, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova, para instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Dessa forma, a escolha do Brasil não foi baseada nos avanços intelectuais ou morais da sua população, e sim da sua potencialidade. O Brasil foi escolhido por se tratar de um terreno fértil que, por ainda não ter tido contato com o cristianismo, desvirtuado pela ganância e pela vaidade, poderia servir como base para que a semente do verdadeiro cristianismo germinasse e florescesse. Para isso, Jesus convidou Ismael para guiar e proteger a nação que estava prestes a surgir com a chegada dos portugueses. Ao aportar no Brasil, os portugueses trouxeram consigo a semente do cristianismo, que foi semeada pelas mãos dos missionários jesuítas. O principal objetivo da Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas, era criar uma sociedade cristã livre de vícios e maldades, pregando a fraternidade e a paz. Contudo, com o desenrolar da história, vimos vários abusos sendo cometidos nessa nova pátria, fruto da ignorância moral de nossos colonizadores, os representantes da Igreja e da coroa portuguesa. Essas ações trouxeram ao Brasil a morte e a escravidão, primeiro dos índios nativos e posteriormente dos escravos trazidos do continente africano. Nesse contexto, muitos podem questionar por que a terra escolhida para ressemear o cristianismo não foi protegida da corrupção moral que já assolava parte dos antigos cristãos. Devemos compreender que todo indivíduo é dotado de livre-arbítrio e, portanto, tem a liberdade de pensar e agir de acordo com a sua verdade. Não obstante, também devemos lembrar que, atrelado ao livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito, segundo a qual, para cada ação, existe uma consequência, sendo que esta não deve ser interpretada como uma forma de punição, e sim como uma oportunidade de aprendizado. Assim, não cabia à espiritualidade superior, ou até mesmo ao nosso Mestre Jesus, infringir o livre-arbítrio dos encarnados, uma vez que compreendem que o processo de crescimento moral é gradual e muitas vezes lento. Por outro lado, também não podemos esquecer que muitas das situações que experienciamos em nossa vida terrena são provas resultantes de equívocos cometidos em nossas vidas passadas. Logo, a pátria do Evangelho não foi criada para abrigar seres já evoluídos e dotados de grandes esclarecimentos moral, e sim indivíduos que teriam aqui a oportunidade de lapidar suas desvirtudes com base nos ensinamentos cristãos. Como forma de fortalecer os ensinamentos cristãos no Brasil e dessa forma auxiliar a pátria do Evangelho, a fim de desabrochar
no século XX a doutrina espírita, que já havia ganhado vida no Velho Mundo, chegou às terras tupiniquins e, enraizando-se, como não aconteceu em nenhum outro lugar do globo, como já havia sido previsto por Ismael, o Brasil seria o lugar em que o Espiritismo efetivamente cresceria, abraçando os ensinamentos cristãos de forma a revitalizar tudo aquilo que o Mestre já nos havia ensinado. Com grandes representantes brasileiros, como Bezerra de Menezes e Joaquim Carlos Travassos, rapidamente o Espiritismo ganhou força em nossas terras. Já no ano de 1900, dos 96 jornais e revistas espíritas que circulavam no mundo, 19 eram brasileiras, o que significou o rompimento das barreiras de classes e uma disseminação da doutrina dos espíritos nas classes populares. Com o passar dos anos, muitos outros irmãos, como Chico Xavier e Divaldo Franco, uniram força na promulgação da doutrina espírita, fortalecendo a ampliação dos ensinamentos cristãos. Desde o século XIV, quando foi escolhido por Jesus para ressemear o Evangelho, o Brasil tem enfrentado vários desafios, como a escravidão indígena e africana, a Inquisição portuguesa, as guerras, entre outros. Entretanto, nunca fomos abandonados por Jesus, Ismael e a ampla equipe de trabalhadores espirituais que nos assistem. Assim mesmo, com os equívocos cometidos no passado e ainda na atualidade, nós continuamos lutando contra as nossas desvirtudes, amparados pelos ensinamentos cristãos. Basta reconhecermos que desde 2010, o Brasil, que já ostentava o título de maior país católico do mundo, passou também a ser a maior nação espírita do planeta. Não somos perfeitos, mas ainda temos potencialidade e depende de nós reconhecer a necessidade de trabalharmos a nossa reforma íntima, colocando em prática os ensinamentos cristãos em todos os âmbitos da nossa vida e fortalecendo a nossa fé. Dessa forma, não só seremos capazes de nos reconhecer como o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas auxiliaremos a revitalizar o cristianismo no mundo inteiro. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta aos nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios
Alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro, chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Eu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho eu vou cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho eu vou cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurai a minha mão para cumprir minha missão. Meu Senhor,